ClaraCast, o podcast da Saúde Clara. Inscreva-se no canal e receba as notificações de cada novo episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ClaraCast, o podcast da Saúde Clara. Meu nome é Renata Murioia e hoje nós temos um convidado muito especial. O tema de hoje é como fazer e manter a personalização do cuidado, mantendo a sustentabilidade deste modelo. Josiane, tudo bem? Tudo, queria agradecer mais uma vez o nosso convidado, Thiago Braga. Depois ele vai se apresentar, então, Thiago, muito obrigada pela sua participação. Eu posso já iniciar falando que eu sou sua fã, porque a gente já trabalhou muitos anos juntos e ter você aqui nesse momento, no segundo episódio do ClaraCast, é muito importante, porque eu aprendi muito com você. Então, conhecer um pouquinho para que as outras pessoas possam conhecer a sua história, como você construiu essa jornada aí, técnica e de liderança, é muito importante para todos. Então, muito obrigada em nome da Saúde Clara. Thiago, seja super bem-vindo, uma honra tê-lo aqui no nosso lançamento do ClaraCast. Sou sua fã, você sabe disso, e a gente já teve a oportunidade de trocar, queria até trocar mais com você, porque eu sei que também que você é um cara muito acadêmico, e vou te apresentar aqui com o seu mini currículo, que é extenso, um mini currículo aqui do Thiago Braga. Ele é diretor de operações de saúde da operadora Postal Saúde, cliente da Saúde Clara no modelo de clínica compartilhada. O Thiago possui sólida formação e ampla experiência no setor de saúde suplementar, graduação e licenciatura plena em educação física pela Universidade Paulista. Então, nós temos aqui um profissional de educação física. Olha que coisa boa quando a gente vai falar aí sobre saúde integrativa. Pós-graduação em gestão e auditoria em serviços de saúde pela faculdade Lions, certo? Uhum. E além de ter formação complementar em saúde integrativa pelo IBID, assim que pronuncia? Uhum. Maravilha. Atuante há mais de uma década em posições estratégicas, Thiago é membro da Academia Europeia de Alta Gestão, instituição pela qual também é coautor de 2 livros. Olha só, nós temos aqui um autor, voltados à liderança e inovação em saúde. Foi diretor de comunicação da Unidas, fala super bem, vocês vão ver isso hoje, e coordenador da Comissão de Modelos de Atenção à Saúde da Unidas Nacional, onde contribuiu para o desenvolvimento de políticas e práticas que fortaleceram o modelo de autogestão do Brasil. Reconhecido como palestrante em eventos nacionais e internacionais, é frequentemente convidado para compartilhar sua visão sobre gestão, por isso que está aqui com a gente. Então aproveitem muito bem esse podcast. Atenção integral e inovação em saúde. Atualmente, além de seu cargo executivo na Postal Saúde, também atua como professor convidado no curso de pós-graduação em gestão em saúde da AFIA, reforçando seu compromisso com a formação de novos líderes do setor. Então, olha que liderança inspiradora, Thiago. Estamos muito honradas de você compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua história de vida. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Renato. Obrigado, Josi. Não sei se todo mundo que vai nos assistir tem esse costume. Eu sou um consumidor ávido de podcasts, né? Então, normalmente, quando tem um podcast, aí todo mundo se elogia, todo mundo sei que eu, graças a Deus, e vocês também têm essa credibilidade, que sabem que eu não é meu perfil, né? Ficar bajulando. Então, quando eu falo que essa admiração é recíproca, quem me conhece vai assinar embaixo, saber que não é só para o podcast ficar politicamente correto, porque realmente eu admiro, a gente, como eu falei, a gente já se conhece há um certo tempo, já trabalhou junto, né? Então o que eu falo não é de ouvir falar, né, sobre o trabalho de vocês, é de trabalhar junto. A gente já tem enfrentado tanto desafio, e é um desafio trabalhar com saúde no Brasil, né? Mais recentemente eu tenho investigado um pouco mais alguns outros mercados para poder ver, né, quais são os pontos de similaridade, ou o que a gente pode replicar aqui. E eu vejo que, cara, eu tenho uma frase que eu usei esses dias com o pessoal de fora, eu falei: se você sobrevive no Brasil, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Então, sim. Minha admiração por vocês é exatamente por nós sermos aí não só sobreviventes, né, mas pessoas que entregam aí no nosso mercado. Obrigado.
E a honra é imensa de estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, que acredita e faz acontecer, né? Sim. Você é uma pessoa que faz acontecer por onde passa. Então, isso que é muito importante, não fica só na teoria. É. E é por isso que a gente está muito feliz, Thiago, de estar aqui recebendo você. E a gente queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história profissional. Como você chegou na Postal, qual foi os caminhos, os desafios que você enfrentou. Porque hoje, esse exemplo de liderança que você é dentro da Postal e também com o mercado em si, isso é muito importante para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer melhor. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, mas você compartilhando a sua história de vida vai fomentar outras pessoas a poder seguir o seu exemplo como profissional. É aquilo que eu sempre brinco, né? Quando a gente, graças a Deus, tem muita oportunidade de receber convite para benchmark, né? Eu falo assim, ó, minha maior contribuição no benchmark é te dizer tudo que eu já errei. Aí você vai lá e faz tudo ao contrário e tá tudo certo, você vai acertar. Então, assim, José, eu acho que essa parte da jornada também, ela vai muito nisso, assim. Até a Renata falou, e eu já vi algumas, e aí eu até cito isso às vezes em algum momento, sei lá, alguma palestra, alguma coisa que eu falo assim, eu falo, cara, conversar comigo é uma experiência um pouco psicodélica, porque vai ter referência desde Mahatma Gandhi até Mike Tyson. Esse é o mundo que eu navego, né? E aí essa formação é bem híbrida nesse sentido. Porque lá quando eu saí do nem chama, hoje em dia chama ensino médio, né? Na época era segundo grau. Quando eu saí do segundo grau, eu fui fazer Ciências Sociais, né? Na UNB, que é um curso que depois, num determinado momento, se bifurca em ou você vai ser sociólogo ou você vai ser antropólogo. Cheguei a fazer quase 4 anos do curso, já estava ali no finalzinho. E aí só que eu sempre gostei dessa parte de esporte, essa parte de atividade física. Isso que eu ia te perguntar, porque você tem alguma arte marcial aí nessa sua trajetória. Que é mais antigo do que tudo isso, né? Antes até da própria faculdade. E aí, já tendo esse tanto tinha esse namoro que durante a própria faculdade de Ciências Sociais aqui na Universidade de Brasília, justamente por conta do jiu-jitsu, né, que eu já pratico desde 97, um dos alunos nossos lá era o professor Glauco Falcão, que ele é professor de Educação Física da UNB. Então ele dava uma matéria lá, prevenção de acidentes. Eu sempre gostei dessa parte de APH, de atendimento pré-hospitalar, acho importantíssimo todo ser humano ter conhecimento, né, porque existem alguns conceitos que venderam para a humanidade que ela abraçou, né? Então a humanidade, por exemplo, ela acha que o Estado, quando eu falo Estado, entidade, ele é onipresente. Eu falo onipresente é só Deus. Então é o seguinte, se alguém estiver engasgando do teu lado, esquece. Não adianta ligar o 92, o 93, que não vai dar tempo. É você que tem que salvar. E aí eu já tenho isso há algumas décadas na cabeça, então eu ia lá, me metia nessa matéria, fiz uma outra matéria lá também de metido. Então eu já tinha essa vontade, mas tinha a faculdade, enfim. Questões de vida, eu falei, não, vou migrar para fazer educação física. E aí eu acho interessante que se tiver alguém mais jovem aqui, que eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é você identificar qual é o seu propósito de vida, né? Isso. E aí muitas vezes você vai com 17 anos, 18 anos, cara, qual é a minha profissão? Onde que você vai investir? Né? Às vezes teus pais foram lá, juntaram dinheiro, ou você vai lá e vai fazer uma faculdade, vai trabalhar para poder pagar. E cara, se você desistir no meio dela, eu não acho tempo perdido, mas dependendo da mentalidade vai achar que perdeu tempo, né? E aí eu fui para educação física já não tão novo, né? Já tinha ali, já não era aquela coisa assim. Então eu já meio que sabia o que eu queria com a educação física. Então, por exemplo, eu já não queria mais do mesmo. Aquela coisa de ficar no ramo da estética, aquela coisa de focada em academia e tal. Eu já tinha ali uma coisa meio que para reabilitação. Eu falei, cara, eu quero estudar essa parte de reabilitação, quero fazer uma coisa diferente. E aí, essas coisas, essas sincronias que Deus faz, eu comecei, mas um pedaço da minha faculdade foi em Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? E aí, na Unisul. E aí, na Unisul, o curso de Educação Física, que interessante, ele não era licenciatura. Ele era um bacharelado em gestão esportiva. Então, você tinha matéria de administração, matéria de eventos. Assim, que é diferente, normalmente era só licenciatura. Bem diferente, você tinha direito do esporte. Eram algumas matérias bem diferentes, assim, que já foram abrindo, né, alguns insights assim, de um caminho da educação física que não é necessariamente esse que a gente pensa. Escolar, quando você está na faculdade é isso, ou é escola ou é academia. E aí lá eu tive uma oportunidade, em algumas vivências que eles faziam, de conhecer lá na Trindade, tem um centro de referência nacional em reabilitação. Eles produzem as próprias próteses deles,
Negócio assim, cara, lindo, lindo lugar. E na época, o administrador era um professor de educação física. Olha que legal, Não gente. era médico, era um professor de educação física. E é por isso que a faculdade quis levar a turma lá para justamente Sim, ampliar esse essa campo de visão. Uhum. Eu falei, cara, que legal, cara, esse negócio diferente do que até me falavam quando eu fui migrar, né? Pô, vai ser o quê? Vai ser professor de escola, como se isso fosse um demérito, né? Exatamente. Mas enfim, é o senso comum e eu entendo até a preocupação das pessoas que me falaram isso, porque infelizmente o professor tem uma remuneração baixa no nosso país, não é valorizado. Então, era uma, digamos, uma preocupação louvável, assim, né? E aí a educação física, eu já fui conduzindo ela nesse sentido, né? De entender ela como um mecanismo de reabilitação, né? Como é que ela poderia ser uma política de saúde? E aí, para encurtar, para não ficar longo isso aqui, quando eu migrei para essa parte de saúde mesmo, saúde suplementar, e aí mais propriamente já o período em operadoras de saúde, eu notei uma coisa interessante, que eu pensava assim, e aí já trazendo um assunto, por exemplo, para atenção primária à saúde, né? Uma consulta típica de uma pessoa considerada robusta, né? Foi lá e fez aquela consulta dela, aí o médico foi lá e prescreveu, né? Falou, você precisa manter ou você precisa iniciar a sua atividade física. E aí, como ela é uma pessoa robusta, quando é que ela voltaria? Pelo menos no programa lá dessa operadora. Daqui 1 ano. Nossa, aí como é que faz? Né? Aí daqui 1 ano, eu já fazendo a minha futurologia. Daqui 1 ano, e aí, você fez? Não fiz. Cara, 1 ano perdido. Exato. Né? E aí foi quando, e aí eu tô falando já isso porque a Josi já sabe de onde que veio esse insight, que a gente conversou muito isso na época junto, eu falei, cara, se a gente está falando que, direto ou indiretamente, do primeiro até o quinto, a quinta causa mais prevalente de morte no mundo, ela está direto ou indiretamente ligada a sedentarismo, como que política de incentivo à atividade física, cara, ela não é incentivada pelo próprio Estado, ela não é incentivada pela própria operadora, sendo que o ROI dela é altíssimo, porque o investimento é baixo. Super. Hoje o pessoal diversificou isso. O pessoal faz online, né? A pandemia ela trouxe essa necessidade. O pessoal faz online, faz aula em grupo. E entender que a atividade física não está ligada à academia, né? Exatamente. É muito mais do que isso. E a gente vai olhar os dados do Vigitel, cada ano o Vigitel traz o aumento de sedentarismo na população. Talvez o próximo agora tenha mudado com essa questão da pandemia, estou até curiosa de saber, mas exatamente isso como você está falando. E aí você fala assim, cara, esse negócio ele... Aí entra aquilo que você falou, pô, a gente geralmente, às vezes, vê uma coisa que a gente não concorda e fica só no campo da lamúria, né? Da lamentação. Isso. Aí falou, a gente tem que mexer nisso. Então, já aqui concluindo essa história, então nesses últimos anos aí, pelo menos de 2014 até agora, tem sido especificamente trabalhando em operadoras de autogestão, né? Nesse momento, eu estou desde o ano passado, maio do ano passado, na Postal Saúde. É interessante, né? Eu costumo conversar muito isso, principalmente, eu acho que esse é até um dever nosso, assim, disseminar a educação, porque é interessante porque grande parte do conhecimento da nossa população ele é senso comum. E depois que chegou a internet e depois que chegou as redes sociais, o conhecimento ele foi ficando cada vez mais superficial. As pessoas hoje elas são especialistas por postagem. Exato. Uma postagem torna ela E uma não voz. tem paciência ver um texto mais longo, né? A gente tá até preparando uma release da... não, esse texto tá muito longo, tem que curtar. Eu falei, gente, as pessoas não têm mais paciência de Não se ver um fazer texto leitura, Não se aprofunda em longo. mais nada, né? É. E aí que eu tô falando isso porque nós que trabalhamos na área de saúde suplementar, se a gente jogar, né, der um Google aí, você vai ver que invariavelmente a notícia que vem da mídia, ela coloca tudo no mesmo balaio de gato. Então, trazendo aqui para a questão operadora, né? Um dos stakeholders aí desse sistema. O senso comum da população a operadora quer restringir acesso e economizar dinheiro a qualquer custo. O pessoal não sabe nem que existem segmentos de operadora e dentro dos segmentos tem operador e operadora. Exatamente. Então é interessante que já é a terceira operadora de autogestão que eu passo, ou seja, é o terceiro público, né, ligado a algum patrocinador ou mantenedor, no qual eu falo para as pessoas, cara, você sabia que a operadora que você está aí, né, se relacionando, ela não visa lucro? A pessoa, meu amigo. Quando a gente trabalha em termos de sustentabilidade, não tem PLR. Eu não vou receber a mais no final do ano por isso, não tem bonificação. E não a prestação de contas é transparente, está no site da operadora. Né? Ela só, Principalmente no modelo ela da só visa autogestão. uma coisa, ela visa ser sustentável para isso ser reaplicado na própria assistência.
Aí o pessoal, parece uma coisa boba, mas pô, é mesmo. Então tudo isso que a gente vai conversar aqui tem uma importância muito grande, que é despertar um senso crítico nas pessoas. Você só consegue fazer boas escolhas se você tiver conhecimento, senão você vai ser guiado pela manada. Agora, Thiago, uma curiosidade. Você falou 3 operadoras que já passou. Como que você visualiza como que essas operadoras lidam com a questão da atenção primária? Depois a gente vai voltar nas questões pessoais, mas não queria perder esse gancho, porque eu sei que você é um super defensor, você é pioneiro no modelo da questão da saúde integrativa, né? E aí você sabe como cada operador tem as suas facilidades, dificuldades, até do modelo também de remuneração, mas como que foi colocar esse conceito da APS do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente sabe que resolve, desde a parte bem, né, coordenada, com a rede de referência. Perfeito. Queria que você contasse, curiosidade minha mesmo. Não, e assim, eu acredito, assim, eu não acredito em revolução. Eu acho que revolução é uma perda de tempo. Porque nada é inerentemente ruim ou nada é inerentemente bom. Ou seja, tudo você consegue reter o que é bom e reter o que é ruim também. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque quando eu vou falar de atenção primária, na verdade é aquela uma frase bem conhecida, só que o problema é que o pessoal atribui frase para tanta gente, você nunca sabe quem foi o autor correto. Mas é aquela frase que eu já ouvi várias pessoas dizerem que é de vários autores, então não vou citar ele, mas é que nós podemos sentar no ombros de gigantes e a gente consegue enxergar mais além. Né? Ou seja, porque a gente consegue ver o que outras pessoas já fizeram antes. Então, você chegar numa operação, chegar numa operadora, chegar num programa e você esculhambar, é simples. Você sabe qual é a história que a pessoa passou, sabe quais são os desafios, qual foi o contexto para ela construir aquilo. Então, quando eu olho um local que eu chego, uma operação, é com esse olhar de falar assim, cara, o que a gente pode, o que a gente tem oportunidade no momento, seja por pessoas, tecnologia, ambiente, para poder melhorar. E aí o que eu percebia nessas operadoras, porque a atenção primária à saúde em operadoras de autogestão ela não é novidade. Né? Algumas aí já tem mais de décadas fazendo isso, já entenderam isso. Né? E aí você tem uma simbiose muito grande que é grande parte ou a totalidade da implementação disso, ela veio quase que uma transposição do SUS, da experiência da saúde única, né? da saúde pública. E aí começam algumas questões, porque a gente são universos diferentes, propósitos diferentes, custeios diferentes, então esse copia e cola, invariavelmente para qualquer coisa, não vai dar muito certo. Tem as adaptações para a saúde suplementar, né? Objetivos. E as pessoas desconsideram muito o conteúdo dos grandes teóricos do SUS e até o formato, que é uma coisa mundialmente conhecida, as pessoas de fora vêm, elogiam o nosso sistema. Isso. Só que quando traz esse depara, que é exatamente isso, tem várias adaptações para o mercado da saúde suplementar, as pessoas, mas o médico do postinho, querem me vender o médico do postinho, como se desconsiderasse todo esse trabalho que o SUS faz, né? E sabendo que muitas vezes, até por uma questão de médico, a gente está até conversando no aquecimento agora, o SUS tem muita dificuldade, sim, de contratar médicos com a formação em medicina de família e comunidade, né? Que é diferente de quando traz para a realidade da saúde suplementar, que a gente tem os médicos com RQE, os médicos de família formado, com experiência, que sabe fazer o raciocínio clínico para aumentar a resolutividade. A equipe toda tem outra formação, né? Tem outro histórico. Então, assim, para resumir em termos de identificação de situações, e eu acho que é nisso que a gente vem trabalhando ao longo do tempo e ajudando de alguma forma a melhorar isso, em algum momento se comprou, né, o conceito da saúde primária como se ela fosse a bala de prata para você poder tornar ali a tua operação sustentável. Né? Você pegava exatamente a parte teórica que ela citava ali, né, uma pretensa resolutividade de 85%, mas aí não tinha todas as peculiaridades daquilo ali, e aí abraçava aquilo ali, aí se gerava uma expectativa, né, e eu falo isso de maneira crítica porque exatamente por defender e por acreditar muito na APS, eu acho injusto hoje a visão que se tem. Você tem muita operadora hoje, você tem muita liderança hoje que não acredita mais na atenção primária. Dizendo que ela não funciona, mas não é que ela não funciona, é que não aplicaram direito. Isso que me, assim, que nos deixa triste, já é quase né? emocional. Eu ia falar assim, me magoa, mas eu acho que foi pro coração. Que estão invalidando o conceito porque não fazem da maneira correta. Porque não tiveram a experiência completa. Né? Porque simplesmente, você vai montar um espaço, você vai estruturar uma equipe, ela vai resolver. Tá, mas olha só, qual é a cultura da tua população hoje? Ela acha que é um médico de postinho?
Você acha que ela vai lá ao invés de ir no especialista? Ela é obrigada a ir lá ou não? Ela continua tendo livre acesso? São todos detalhes que vão fazer toda a diferença com quão isso vai dar certo ou não, qual a paciência que você tem que ter, quais são os objetivos e indicadores que você vai usar, porque senão você vai estar sendo injusta com a atenção primária. Então, acredito que dentro desse histórico que a gente vem procurando construir, e cada local que eu passei tinha as suas dificuldades e as suas oportunidades, é exatamente cada vez mais trazer isso. A atenção primária como sendo parte de uma grande engrenagem que é a jornada que essa pessoa tem que seguir no sistema de saúde. Então isso precisa integrar. E o desafio depende de cada operação. Você tem uma operação toda verticalizada, é uma coisa. Todo mundo ali tem um patrão só. Você bota ali todo mundo na mesa da APS até a atenção terciária. Exato. E vai ter que todo mundo rezar uma cartilha. Você bota indicador para todo mundo ali de encaminhamento, de contra-referência. Não estou dizendo que eu não estou desmerecendo quem trabalha nisso, é difícil também. Mas, cara, vamos pegar uma experiência igual a nossa. Que você está terceirizando a atenção primária, a tua rede secundária, todo o teu serviço é terceirizado. Cada um tem sua cultura organizacional, seu plano de negócio, seus objetivos. Aí você tem que botar essa turma todinha para conversar junto, interagir junto, achar um propósito comum. Para quê? Para que realmente a gente tire da teoria o tal do paciente no centro do cuidado e a gente veja isso na prática. Então, acho que esse aí é o caminho que a gente tem procurado. Mais uma vez, a gente não está abrindo o mato. Né? Eu falo muito isso assim, eu escuto a atenção primária desde que eu nasci, porque meu pai trabalhou e trabalha nisso há muitos e muitos anos, então eu já ouvia, vi muita coisa, aprendi muita coisa ali falando, mas cada época vai ter a sua dificuldade. São dificuldades. E a gente vê, assim, uma inspiração sua, uma motivação muito grande, né? Então, assim, esse negócio de levantar a bandeira, fazer com que as coisas aconteçam, colocar a atenção primária como uma referência, mesmo com todo o histórico, que num período em que muitos se disponibilizaram a fazer, teve a descredibilidade da atenção primária. E agora a gente falou assim, não, vamos tentar novamente, vamos fazer dar certo, acontecer, mesmo com todas essas dificuldades, a fragmentação, esse modelo, mas quando a gente levanta uma bandeira do que a gente acredita, sabe o que efetivamente, né, pode dar certo, e não é terceirizar o serviço, é fazer junto, as coisas acontecem, né? E o que te inspira, né? Você ouviu o seu pai falar, tem toda uma história profissional, a educação física veio também, como falou assim, olha, eu quero trazer saúde, eu quero demonstrar para as pessoas que podem fazer escolhas melhores. O que te inspira como profissional, como líder, e como você inspira as pessoas que trabalham ao seu redor? Então, isso é muito importante, né? Para que as pessoas possam te conhecer melhor, porque você é inspirador, né? Sim. Não, sim é difícil. Não sou inspirador. É muito, não, sim. É sim. A gente já teve essa oportunidade várias vezes, né? Essa coisa de você acordar e se ressignificar, porque assim, literalmente tem momentos, não são poucos na vida, que você se sente igual aquela história do Don Quixote, né? Você tá ali lutando com um moinho, né? Parece que você tá delirando assim, porque é bater. Mas aí essa coisa de trazer várias referências, né? De tudo que é tipo de pensador, não pensador, eu falo. Tem uma frase que eu falo isso até para as minhas filhas. Eu falo, é impossível você vencer alguém que não desiste. Exatamente. É impossível. Você pode ter muito mais habilidade, mais força, mais poderio, mas se você vencer alguém que não desiste, é impossível. Né? Tem aquele filme, agora não sei se é Inquebrável, o título dele em português, que é fantástico, ele era um atleta olímpico americano, ele entra no exército na Segunda Guerra, né? E aí o avião dele cai no meio do Pacífico e ele é prisioneiro de guerra do Japão. E aí o filme se passa no campo de concentração. É um filmaço, assim, porque você vai ver exatamente isso. Ele consegue quebrar o opressor dele sendo um prisioneiro. Por quê? Porque não conseguia exatamente quebrar ele. Porque você não consegue quebrar, você não consegue vencer quem nunca desiste. Dica, resiliente. Então eu penso muito nisso, quando essa coisa de acordar e ir contra esses desafios, porque muitas vezes eu acho que esse é um dos grandes erros nossos como gestores. A gente quer o caminho mais fácil. Aí eu falo isso às vezes em alguns locais, eu falo, pessoal, não se julguem, porque isso é fisiológico.
chama-se homeostase. Exatamente. O corpo, ele quer isso. E faz parte do nosso cérebro, exato. Que É economizar fisiológico. energia. Não é natural nosso a gente sair da zona de conforto, né? Por isso que tá tão em voga assim, né? Principalmente o pessoal de coach, é 5 da manhã, banheira de gelo, etc. Né? Tá bem forte e de novo, isso o pessoal agora, né? pega o conceito e desvirtua. Na verdade, o que você está fazendo ali, você tá tomando um domínio do seu corpo, porque teu corpo está dizendo, tá frio, Autocontrole. eu quero banho quente, mas o teu cérebro está dizendo, você vai entrar aí. Então é uma questão que, enfim, levaria muito tempo a gente conversar, mas é um assunto Dá interessante. um outro tema né? Eu Tipo, particularmente eu gosto desse negócio. Que é exatamente isso, não é mágica, é treinamento. Né? Aí vem dessa questão, você falar de atividade física, falar de disciplina, você está obrigando. Então, quando você fala de se inspirar e inspirar, de novo, esse é meio clichê, fica soando meio piegas, mas essa questão do exemplo arrasta. Acho que não adianta você falar muito. O meio ambiente, né? A Você tem que cultura da fazer. operadora, quando a gente vai falar assim sobre a PS. A gente é uma coisa que a gente fala assim, não, a gente vai implantar a PS na operadora, a gente vai dar treinamento para a central de atendimento, todo mundo dentro da operadora tem que saber o que é a PS, porque é isso, o exemplo arrasta, a cultura, né? E aí você vai vencer esse desafio em camadas, né? Então, normalmente você tem que vencer esse desafio primeiro interno, né? Numa operadora ou numa fonte pagadora, qualquer que seja. Ó, pessoal, isso aqui é importante, isso não é o postinho do SUS, tal, isso aqui pode entregar isso, mas precisa... Aí você vence isso e consegue o patrocínio. Beleza, legal. Aí você vai atrás dos parceiros. Aí você tem que vencer esse desafio, que é os parceiros entenderem que você não está tirando volumetria dele, você está colocando no lugar certo. Aí você tem que repensar o modelo de remuneração. É outro desafio. Na última aula que eu tive a oportunidade de fazer com essa turma de médicos, estava falando exatamente sobre o modelo de remuneração. E falando isso, pessoal, o Fee for Service não é o demônio encarnado do sistema. Ele só não pode ser massificado e replicado para tudo, porque você está incentivando a quantidade. Se eu sou um prestador de serviço, você me paga quanto mais eu faço, como é que eu vou fazer menos, pessoal? É esquizofrênico. Tem um financeiro por trás olhando, vamos aumentar esse faturamento, então, não é? E ao contrário, a gente está falando aqui de inspirar, incentivo, você está fazendo o contrário, porque o incentivo é fazer mais. Então, qual é o desafio quando você traz para a rede? Fala, ó, de alguma maneira pode ser que eu esteja tirando de você algum tipo de volumetria, mas o seu ganho agora não vai ser mais baseado em volumetria, vai ser baseado no resultado vai estar falando aí de uma ACO, ou vai falar de um per capita, ou vai falar de performance, enfim, cada lugar é um lugar, você vai ter que desenhar, mas você vai ter que repensar de novo. Dá trabalho, é isso que o pessoal tem que entender, dá trabalho. E Thiago, só pegando um gancho para não perder, essa questão do Fee for Service, modelo de remuneração. A gente falou, né, no último episódio também do spoiler, e já te contando em primeira mão também. A gente fez o estudo dentro da Saúde Clara com a questão, o paciente, somente com mais de 60 anos, que a gente sabe que é um perfil muito das autogestões, Sim. né? A gente pegou um grupo de pacientes nossos ativados, mais de 60 anos, e comparou o que a operadora paga para esses pacientes por mês, né? No modelo per capita. Versus, então pegou tudo que ele usou, então sessões de pilates, RPG, consulta médica, monitoramento da enfermagem, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, enfim. Tudo. Né? E o paciente idoso tem essa visão da operadora, não, alta sinistralidade, usa muito, aquela coisa toda, às vezes é um paciente já com hipertensão, multimorbidades, que eu não gosto dessa fala, né? Porque o paciente não é multimorbidades, ele é um paciente que está em várias linhas de cuidado, e que precisa de um cuidado mais personalizado, nível de risco 3. E aí comparou com a quantidade de procedimentos que ele fez aqui per capita na clínica, compartilhada que é da operadora, versus se ele tivesse no Fee for Service normal, né? De fora. Lógico, o que acontece aqui no Fee for Service normal é que tem um incentivo de mais procedimentos que às vezes não está atrelado com os últimos guidelines do que ele precisa daqui para gerar o desfecho clínico. E aí a gente olhou que os pacientes que mais utilizam, que os pacientes que têm os melhores desfechos clínicos de redução de nível de dor, com os melhores desfechos clínicos, a gente vai publicar agora no final do ano, são os pacientes que tiveram melhor ROI para a operadora. E aí esse paciente, se ele tivesse solto na rede, sem coordenação do cuidado, no mercado 100% Fee for Service, que é o que acontece, ele vai estar lá usando as sessões de fisioterapia e tudo mais, de forma não coordenada com a visão holística que o médico de família tem com o seu time multiprofissional. E isso aqui não é uma questão que traz. A gente está fazendo um ano agora, né? De Saúde Clara. E eu falo que o investimento em APS não vai adiantar com 3 meses de operação. Né? O investimento de médio e longo prazo. De cultura.
e eu acompanhar longitudinalmente esse grupo, né, esses pacientes de forma personalizada, para conseguir trazer de fato esse ROI, que eu acho que é uma outra questão que você falou, que é assim, as operadoras de um modo geral tentaram implantar, não tiveram um modelo, né, correto, não que Saúde Clara seja o exemplo perfeito, nós lutamos sempre para isso, né, Josi? E com todo dia aprendendo com os nossos erros também, mas que tem que ter esse modelo completo, principalmente com a questão da saúde integrativa, e acompanhar de forma longitudinal, né? Isso que é um desafio que a gente passa todos os dias. Todos os dias para esse mercado. E falando sobre desafio, como é que você tem muita trajetória ainda pela frente, mas assim, como é que você se sentiria assim, feliz e satisfeito? Que legado que você gostaria de deixar, assim, seja para o mercado, para as pessoas que deram as mãos para você, que continuaram nesse processo, essa defesa, ou seja, da atenção primária, do modelo de saúde coordenado, que possa entregar valor não só para a operadora, mas para o paciente, que hoje, né, é o bem maior, é a nossa pedra preciosa ali do que a gente mais deseja que tenha saúde, que eles possam fazer escolhas certas. O que você quer deixar de legado quando você estiver lá sentado no seu sítio, tomando, vou falar, não sei o que você vai, eu sei que o álcool, o Thiago não bebe, né? Então, assim, tomando uma aguinha lá no seu sítio, falou assim, olha, eu acho que eu fiz o caminho certo. Então, que legado você gostaria de deixar aí pro seu... Legal você perguntar, porque assim, eu penso nisso, né? E aí a gente estava falando que teve um movimento, em algum momento, né? Que foi a saúde suplementar bebeu da fonte, do conceito do conceito de atenção primária à saúde, né, como um agente importante para coordenar esse cuidado, coordenar essa jornada. E aí eu já venho dando os primeiros passos em fazer um movimento contrário, que é começar a pegar o conceito de como a atenção primária à saúde funciona, trazendo o ROI agora para a área pública. Então eu espero poder assistir, nessa hora que tiver parado de estar exatamente nisso aí direto, poder assistir algumas entregas assim, sei lá, que sejam pequenas cidades, sei lá, essas coisas a gente nunca sabe o tamanho que vai ficar, mas você vê locais de excelência mesmo, sabe? Locais que sejam excelência para outros, de locais aonde a assistência à saúde ela é de excelência, ela é resolutiva, ela é humanizada, né? E ao mesmo tempo ela é perene. Ela fica de uma maneira que assim você não tira mais. Resumindo, sabe? Aquela coisa que a população ali ela já está tão satisfeita que não adianta mudar a gestão de uma operadora ou mudar o governo de um município. Aquilo ali já faz parte. Sabe? Porque o negócio ele está azeitado. Então eu acho que nós da saúde suplementar a gente tem muito a ajudar na saúde pública, porque tem um conceito errado de que o recurso é infinito. A gente vê isso na administração pública, a gente não vê o mesmo compromisso com o ROI que a gente tem. Não tem a mesma obrigação, não tem a mesma exigência, mas deveria. Sim. Deveria, porque nós somos contribuintes, a gente deveria exigir como que o nosso dinheiro está sendo investido. Então eu espero poder visualizar isso. Acho que tem que começar pequenos locais, sei lá, sejam em ecossistemas universitários, sejam pequenas cidades, sei lá, alguma coisa nesse sentido, de ver exatamente essa integração, assim, saber que tem que ter uma porta de entrada, que a população ela tem que buscar ali. Por quê? Porque ali ela vai ter um atendimento mais abrangente. De novo, não é um atendimento generalista, é de um especialista em olhar ser humano de uma maneira completa. Dali ele vai ter alguém que vai saber orientar em que momento ele precisa subir o nível dele no sentido de complexidade, como que isso volta, esse olhar mais abrangente da população. Eu falo assim, muitos dos programas de saúde hoje não são feitos para seres humanos, são feitos para órgãos. Já reparou isso? Sim. Programa de saúde cardiovascular. Aí você vai ver ali, parece que eles estão conversando com o coração, cara. Esqueceu que tem um ser humano ali que tem problema, que o aspecto financeiro leva em conta a tomada de decisão, o aspecto familiar leva a tomada de decisão. Cara, essa questão da medicina ter se especializado, né, cada vez mais em subespecialidades, em sistemas, né,
corpóreos, etc., fez com que esquecesse que, na verdade, está tudo Visão interligado. cartesiana, né? Exatamente, visão cartesiana. A própria física está deixando de ter uma visão newtoniana para ter uma visão quântica. E sabe que essa questão das linhas de cuidado, eu ainda até falo os treinamentos que eu dou, assim, é linha de cuidado ou linha de cuidado da doença, né? Porque é linha de cuidado da hipertensão, linha de cuidado do diabetes, mas peraí, o paciente não é diabético só, ele não é hipertenso, e o desafio é você linkar as tarefas do cuidado coordenado. Tá, como é que eu vou colocar tudo isso para esse paciente aqui que trabalha, que pega o ônibus, acorda 4 horas da manhã, pega o ônibus lotado 5 horas, não tem tempo para fazer atividade física, como é que eu vou orientar ele? Às vezes né? tem um familiar adoentado que demanda uma atenção enorme, não pode deixar sozinho. Exatamente. É uma mãe solteira que não tem filho. Sabe, tem tantas peculiaridades que na hora que você prescreve uma linha de cuidado, você tem que saber disso. Se você senão não você está só prescrevendo. Exatamente. Se você não conhecer o paciente, assim, você vai prescrever uma dieta que ele não vai conseguir cumprir porque ele não tem condições financeiras de comprar alguma coisa que... Você não sabe muitas vezes a religião dele, às vezes ele tem restrição alimentar e você vai lá e fala assim, ó, faz aí come todo dia um misto quente. Mas eu não como porco. Por isso que eu sou fã da atenção primária, que eu falo assim, que lugar, e da medicina de família e comunidade, sinto falta até às vezes de estar na assistência mesmo, porque que lugar que você tem, por isso que o nosso cadastro tem lá, escolaridade, religião, etc, para você olhar esse ecomapa, de onde o paciente está dentro desse ecossistema social, vulnerabilidade, o papel do assistente social, né? A gente está até falando, né? Quanto que assistente social tem que ter acesso ao prontuário também para poder olhar os benefícios, né? E às vezes o médico não está ligado ali ao paciente. A gente estava conversando isso esses dias, né, Josi? A gente falou o paciente está com deficiência auditiva, mas espera aí, encaminha para o assistente social, porque ele tem vários benefícios, como que ele pode conseguir, né? O aparelho auditivo, às vezes, em alguns lugares que oferece o programa. A carteirinha que pode ajudar. E essa saúde integrativa, o modelo da Saúde Clara é focada na atenção primária com saúde integrativa. Você, como educador físico, né, defende a saúde integrativa como um diferencial, porque a gente sabe a dificuldade que é trazer o paciente para uma consulta com o médico de família, considerando que a cultura já está atrelado aos vários especialistas, né? Então, a saúde integrativa na Saúde Clara é um diferencial no sentido da gente poder trazer o paciente, seja porque ele quer conhecer um Pilates, né? E é lógico que ele não vai fazer um Pilates como uma atividade física de uma academia, mas sim de um plano de cuidado, por isso que ele passa por um profissional que vai avaliar, identificar o plano de cuidado. Como é que você vê essa questão da saúde integrativa nesse modelo conjunto com a atenção primária? E como defender isso você como gestor de uma operadora, porque isso é extra-rol. Quando o dinheiro hoje, ele tem uma limitação financeira, as operadoras têm. Muitas vezes assim, eu não posso pagar extra-rol porque eu tenho até poucas condições de poder pagar o que já existe de despesa de saúde, porque infelizmente, né, existe muita despesa de saúde nas faixas mais idosas, mas também as jovens que hoje está impactando. Como é que você, como gestor, defender algo que você acredita, seja nas práticas integrativas, que hoje no SUS já tem mais de 29 práticas integrativas, mas como gestor também com essas questões de limitação financeira. Como é que você vê isso? Eu acho que você falou, José, uma coisa que é principal, assim, a gente tem que tirar um pouco o romantismo disso. Eu digo, a gente pode e deve, né? Na verdade, deve, né? Eu estava até vendo... Tem um discurso numa cerimônia de formatura em 2005 em Stanford, do Steve Jobs. É fantástico, tem até no YouTube, é bem legal. E ele falando disso assim, né, que você tem que amar aquilo que você faz. Ele conta a trajetória dele, é bem interessante, cara. A trajetória dele começa difícil antes dele nascer. E aí você vai ver depois, ele fala, cara, eu só não desisti porque eu sempre amei o que eu fazia. Então, ponto aqui, né, parênteses. Cara, a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Ok. Mas não dá para chegar com todo esse romantismo para um financiador, para um investidor, para um gestor que você tenha. Não dá, você precisa estar falando de dinheiro, né? E aí o que eu comecei a gostar, a me encantar com a saúde integrativa, exatamente já começa na semântica da palavra, que muita gente confunde. A saúde integrativa ela é uma evolução da saúde alternativa. Porque a saúde alternativa ela cai exatamente no mesmo... que eu falo que é o mesmo mal, na minha opinião, opinião pessoal, que é o mal do mundo hoje, que é a polarização. É o mal do mundo. Nosso mundo ele não está melhor hoje por conta de polarização, de todos os sentidos do mundo, todos os sentidos que você pensar. Então o que acontece? A saúde alternativa ela é anti
saúde convencional. E a saúde convencional ela é anti-saúde alternativa. É como medicina ocidental, medicina oriental, não é? Mesma discussão. E a saúde integrativa não. O conceito dela é você beber dessas fontes e aproveitar o melhor do mundo, você conectar isso. Por isso que é muito legal quando você fala atenção primária, né, com a saúde integrativa nesse bojo de abordagens das mais variadas, né, que você tem fisioterapeuta, você tem massoterapeuta, você tem algumas práticas ali consideradas alternativas, mas eu brinco sempre, né? Eu falo, cara, vocês aceitam hoje técnicas e medicamentos que não tem 5 anos de estudo e rechaçam técnicas que têm mais de 3 mil anos. Exatamente. Aí você vai pegar o N, aí você não me dá o artigo aí desse medicamento. Foi testado com 200 e poucas pessoas. Rapaz, essa técnica que eu estou te falando foi testada com mais de 1 bilhão de pessoas. Aí você vê que tudo é conceito, né? Sim. Tudo é falta de conhecimento das coisas. Então, o maravilhoso que eu acho da saúde integrativa é isso, né? Então, primeiro ponto, se você pensar versus procedimentos cirúrgicos, eu acho que esse é um caminho aqui que quem quer introduzir isso numa operadora, por exemplo, ou que quer vender isso para uma operadora, então tanto faz o local que você esteja, é você bater no ponto financeiro, que é o quê? Pega ali algumas patologias, levanta o custo da intervenção dessas patologias. Aí você vai falar assim, cirurgia? Vamos falar de cirurgia, mas não precisa nem ser cirurgia. Fala de tratamento de dor. O pessoal hoje descobriu, né, uma maneira de tratar a dor que é maravilhoso, né? Agora tudo que é para fazer infiltração descobriram o tal da cânula, né? Aí você vai ver um kit desse de cânula aí, varia aí de 15, 20, 30, 40 mil. Podia ser uma agulha de hack, né? Então, mas essa é a realidade? Pega um custo desse e aí faz um comparativo com uma intervenção, né, mais conservadora. Qual é o custo evitado? Tiago, eu falei do artigo que a gente, né, submeteu ao congresso do final do ano, das experiências, principalmente para o cuidado do idoso, né, do ROI, e aí você me lembrou, o outro que a gente fez 3 artigos, né, o outro estudo que a gente fez, pegando a base de dados, até agradecimento especial à nossa Alana, nossa analista de dados, que ela fez todo esse trabalho brilhante com a nossa revisão. Ela pegou todos os pacientes na Saúde Clara que fazem uso que entra com dor. Então, na linha de cuidado de dor, principalmente dor crônica. E aí olhou a jornada dele. Quantas sessões de pilates, quantas sessões de acupuntura, quantas sessões de massoterapia, yoga, tudo que esse grupo de pacientes fez. Eu não lembro agora exatamente o N. Depois a gente pode compartilhar com você. E aí ela identificou que os pacientes que tiveram, porque no nosso prontuário a gente coloca lá como ele entrou, o nível de dor e o desfecho depois de cada sessão e ia avaliando isso ao longo de um delta. E aí identificou que os pacientes que tiveram maior redução de dor foram os pacientes que passaram em massoterapia, yoga e meditação, né? Pilates também. Então, olha, isso condiz com o que você está falando das práticas milenares, enfim, né? Pega isso versus o custo, e dá um outro artigo do custo, né? Se ele, mesmo o perfil dentro da rede aberta, com todos esses materiais mais invasivos. E não foi muito tempo, né? A gente está fazendo agora porque a gente quer fazer toda essa leva de artigos em comemoração a 1 ano de Saúde Clara para mostrar de fato o desfecho. E a gente ficou assim, olha como, e também porque não são ações isoladas, né? Porque ele podia estar fazendo isso fora, mas tinha um médico de família por trás, aí o farmacêutico para olhar a questão de polifarmácia, a enfermagem, que é uma grande protagonista. Sou enfermeira, super defendo a questão da enfermeira ter mais protagonismo na saúde suplementar, assim como é no SUS. E a gente fica encantado com resultados dessa forma, né? Você está vendo aí o que tanto pessoal fala que é saúde baseada em valor. Que é baseado em valor para quem? O beneficiário, num primeiro momento, ele não quer saber se isso é mais barato ou mais caro. O que foi entregue de valor para ele é o quê? É a dor dele. Aí sim. Porque não adianta a gente ficar aqui discutindo o custo do kit, da cânula, etc. Você pegar, por exemplo, uma pessoa que está acometida de dor, que precisa não só do corpo dela para trabalhar, mas você precisa de ter qualidade de vida para você o dia a desenvolver dia, suas né? coisas. E ficar dependendo de remédios. Aí você fala assim, ó, o tratamento, né, conservador, seriado de tanto tempo, ou você quer fazer uma infiltração e sair do consultório sem dor? Aí é isso que eu falo você não está tratando com um ser osteomuscular, você está tratando com um ser humano. Você tem que entender o que tem valor para ele, o que você está entregando. Porque senão, filho, você faz um programa, a coisa mais linda de fisioterapia, mas
versus o que você está combatendo, o que você está prometendo, qual a entrega. Aí se você tem um acompanhamento farmacêutico, você pode utilizar um medicamento ali com menos efeitos deletérios, tal, enfim, tem um universo de coisas para fazer assim. Então, eu aposto muito nisso, sabe, Josiane, de trazer esse foco de retorno do investimento, que é para você poder convencer as pessoas a abraçar. E você falou da análise de dados, que é fundamental em qualquer equipe nossa. Nem é um cálculo assim tão complexo, gente. Porque hoje já ficou tão intervencionista os cuidados de saúde, e é tão caro isso, e eu fico triste quando eu vou em um congresso, um seminário de saúde, aí eu vejo colegas presidentes, diretores aí de operadora, os caras estão preocupados com medicamento de alto custo, que tem incidência de 1 por ano. E se fala que ele faz painel, aí todo um desperdício de tratamento seriado sem desfecho, só porque é baratinho o evento em si, não é dada ele passa desapercebido. Então, assim, uma psicoterapia que não traz retorno, uma sessão de fisioterapia que não traz retorno, qualquer tratamento seriado que não traz desfecho, que não tem resolutividade, ele é caro. Se for fazer o resto da vida, ele é caro. Exatamente. E falando um pouco sobre o modelo da Saúde Clara, a Saúde Clara montou a clínica aqui em Brasília, a primeira clínica compartilhada com operadoras de autogestão. Como é que você vê esse modelo via Postal Saúde? Vocês foram pioneiros nesse processo de ter uma clínica própria, né, para chamar de sua. Sim. A gente tem diferenciais onde, quando o beneficiário liga, seja bem-vindo à Clínica Postal Saúde. Como é que você vê esse modelo de clínicas compartilhadas, sendo que a gente já está expandindo, abrimos a nossa 3ª unidade em São Paulo, que também não tem esse modelo de clínicas compartilhadas, fomos pioneiros também nesse processo, mas a gente contou muito com as operadoras que estão acreditando nesse modelo. Então, queria ouvir sua opinião sobre esse modelo de clínicas compartilhadas. É aquela brincadeira que eu fiz no início, né, assim, você enxerga o copo meio cheio, meio vazio. Ser brasileiro, você tem que ter uma capacidade de adaptação tão grande que isso traz um desgaste para você sobreviver aqui, mas por outro lado te traz uma capacidade de achar alternativa que é... Quando você conversa isso com os gringos, eles não têm essa dificuldade. Você perguntar para você, clínica compartilhada, compartilhar para quê? Primeira coisa que ele falaria, para quê? No nosso caso, Brasil, compartilhar por quê? Para a gente poder compartilhar custo. Capilaridade, né? Capilaridade, para fazer que eu digo, sempre essa visão de não eu, mas nós, né? Porque de repente, eu tenho X quantidade de vidas aqui. Pô, isso aqui não tem não vai dar o capex necessário para uma implementação, uma coisa bonita, robusta. Mas se eu juntar com outra população, outra população, olha que legal. E fora isso, será que eu não consigo, no que eu estou fazendo no meu, esse meu co-irmão aqui compartilhando disso, será que eu não aprendo com ele aqui e não desenvolvo aqui? Então, assim, você vê que nessa questão de você estar compartilhando, que foi uma grande saída que foi feita, eu só vejo benefício, mas é um grande desafio para vocês que estão na operação disso, porque é exatamente isso, é compartilhar sem perder a identidade de cada um, para que o beneficiário possa exatamente ter essa conotação, que eu sei que a Jo sempre defendeu esse termo, uma clínica, um time, um médico para chamar de meu, né, ele ter esse senso de pertencimento. Com certeza, de novo, é muito mais desafiador do que você só ter um cliente. Só tem um cliente você treina. Agora, você pegar uma equipe toda e treinar para ela ficar virando a chave, porque eu sei que cada cliente de vocês vai, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, né? Eu tenho isso já dentro do programa da minha, não tenho isso, né? Mas, de novo, ou a gente se adapta, ou a gente não unir forças com os mesmos objetivos, né? Então, eu acho muito legal esse conceito. Você me lembrou uma questão do compartilhamento, no sentido, eu nunca fui do lado da operadora, então sempre estive do outro lado do balcão de prestar serviços, né? E eu sei que muitas operadoras, dependendo do nível de capilaridade, rede de referência, em alguns lugares têm dificuldade de credenciamento e compartilha da rede de referência de outra operadora. Tem até um nome técnico nisso, né? A reciprocidade, né? Da reciprocidade. E por que não fazer isso no modelo das clínicas compartilhadas? Né? Mesma coisa. Porque vai trazer toda essa questão, enfim. Você falou uma questão importante, eu iniciei na Saúde Clara, na parte de operações. Hoje estou mais nessa parte de relações institucionais, como diretora de mercado, e me lembrou muito do desafio da operação, da personalização, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Então,
Então você vai escolher um número, vai ter o script alinhado com a operadora, vai ter o WhatsApp né, oficial, com um algoritmo, desenho vinculado ao CPF da base que a gente recebe da operadora. E isso é um desafio, mas é onde está dentro do tema desse podcast agora, da personalização e a sustentabilidade, e é onde vai trazer esse vínculo de pertencimento, né, do paciente. Então os pacientes perguntam, não, mas tem os outros logos aqui na recepção? Sim, porque é uma clínica compartilhada com os mesmos valores, com essa mesma questão da carteirização, do time de cuidado, do acesso ao WhatsApp. Essa é uma outra questão, né? No lugar que você vai, que você tem o acesso ao WhatsApp do seu time. Né? Que você pode acordar de manhã e falar, acordei com essa mancha, o que eu faço agora? Né? Acordei passando uma, vou no pronto-socorro ou não vou? Né? E a gente estava discutindo também, fazendo uma ponte com o tema, nosso aquecimento ali fora, sobre a RN 499, não é? Isso. De 30 de março, se não me engano, de 2022. E foi você que me apresentou ela num treinamento que eu fui dar. Você citou, rapidamente já fui lá pesquisar, não conhecia, né? Falando sobre a bonificação e como a gente pode trabalhar isso dentro da atenção primária, né? Trazendo. Queria que você falasse, porque foi você que me apresentou. Quero te escutar em relação a isso. Assim, vem dessa minha visão pragmática, sabe? Que essa questão do foco em resultado. Que, de novo, não tem polaridade. Eu posso ter foco em resultado e sem perder o foco em pessoas. Uma coisa não exclui a outra, né? E aí eu lembro que eu li um estudo, não vou lembrar agora os autores, mas acho que já tem mais que corroboram com isso. Acho que isso já é até pacificado. Em torno de 5% apenas das nossas decisões, elas são tomadas por cunho emocional, cunho emocional, desculpa, deixa eu retificar, cunho racional. 5% apenas. Tem muita gente que bate no peito, eu sou extremamente analítico, tudo meu. Mentira. Todo o restante está dividido praticamente meio a meio em você toma uma decisão, se você é prejudicado ou se você é bonificado. É assim que você escolhe qualquer coisa. Qual que é o incentivo? Qual é o incentivo? Seja uma penalização ou uma bonificação. O mercado de publicidade já conhece isso há 200 milhões de anos, os caras são mestres nisso daí. E aí que eu falo, aí o mercado de saúde não anda nisso. Porque, de novo, fica vendendo, né, ou oferecendo programa para parte do corpo, não para ser humano. Meu coração não escolhe se eu vou adentrar um programa ou não. Quem escolhe é meu cérebro, meu eu como um todo, né? Nem meu cérebro, minha alma, meu espírito, meu ser como um todo. Então, e aí eu sempre dou um exemplo, eu vou pegar um tempinho, mas é porque esse exemplo para mim ele é clássico, sobre essa questão de bonificação, de incentivo, vamos falar assim, de incentivo e educação. As duas têm que andar em paralelo, mas as duas têm times de resultado diferente. Eu acho que isso que as pessoas precisam entender, para não se frustrar e para poder ter a melhor entrega. Vou dar um exemplo aqui. A gente está em Brasília, né, para quem estiver nos escutando. Aqui em Brasília tem um caso clássico, que são as faixas de pedestre. Né? Se eu não me engano, agora comemora aniversário disso, não sei se foi 20 anos ou 28 anos, uma coisa assim, da implementação da faixa. Quem vem em Brasília hoje, cara, você acha que você está no primeiro mundo. Você pega uma faixa ali no eixo monumental, 6 faixas, balança a mãozinha e vai parando um carro, vai parando o outro. O que não parar, o motorista já buzina, já briga e tal. Você fala, nossa, que nível. Mas ninguém lembra que isso há mais de duas décadas atrás foi implementado como? Tinha um policial em cada faixa de pedestre, multando. Assim como o cinto, né? O cinto de segurança, né? Que é automático, as crianças hoje cobram os pais, porque ela aprende lá na escola que tem que usar e tal. Mas como isso precisava ser rápido, porque a gente está falando de vidas, você vai, como é que a pessoa escolhe primeiro, né? O tal do órgão mais sensível do corpo, o bolso, né? Polêmico isso, mas enfim. Então, quando a gente fala de uma bonificação, é isso, porque você tem um processo educacional para a pessoa entender o quanto, né, que ela o quanto que para ela é bom ela prever, cuidar dos seus hábitos e tal. Cara, só que isso leva tempo. Você está falando aqui, por exemplo, alguns questionamentos que você vê que claramente é da nossa cultura hospital-cêntrica. Ninguém questiona o fato de chegar no hospital e ele atender um monte de gente. É raro um hospital que só tenha um cliente, só se ele fizer parte da operação. Aí a pessoa vai na clínica, mas tem várias logos. É óbvio.
todo hospital é assim, mas você vê o distanciamento de conceito, por quê? Porque não está acostumado. E aí você pegar todo mundo que está acostumado, e eu até escrevi isso recentemente, que foi, a gente tem mania de julgar mal. O usuário não tem cultura, por isso que ele vai no pronto-socorro, ao invés de procurar outro meio. Será que é falta de cultura? Vamos analisar. Está aberto o tempo inteiro, o acesso dele é só ele chegar. Ele vai levar no máximo algumas horas para ser atendido. Estou falando ruim, porque normalmente não leva, mas digamos que esteja muito ruim, caótico, algumas horas. O que ele precisar fazer, ele vai fazer lá. E ele vai sair de lá com algum tipo de prognóstico. Se está certo ou errado, eu acho que vai ter... Está avaliando pontualmente, exato. Provavelmente, é aquilo que fala, a falta de um conhecimento prévio, Isso. né, vai invariavelmente... Ele quer a resolução daquele problema, tirar a dor, resolver ali para continuar a vida dele. E a gente sabe que percentualmente não é resolutivo, mas eu estou falando de percepção. Estou falando de resultado, de desfecho clínico, eu estou falando de percepção. Como é que você diz para um usuário que isso aqui é ruim? Não, você não vai disso aqui. Você vai esperar a tua operadora abrir no outro dia para você poder ligar para marcar uma consulta que a ANS diz que você pode levar até 7 dias para marcar para ela. A diferença de experiência. Então, para você poder convencer isso de uma melhor maneira, que aí agora entrando para dentro da RN beneficiário, olha só, você vai fazer parte de um programa no qual, se você me der o seu voto de confiança de que, ao invés de ir no pronto-socorro, você acionar essa equipe aqui, que vai ter a mesma disponibilidade de horário, seja remoto, enfim, aí você vai criar suas alternativas, né? Sim. Vai ser uma orientação por telefone, vai ser por WhatsApp, vai ser por vídeo, cada um com seu, né, com as suas peculiaridades. Eu vou te dar a mesma condição de acesso e aí eu vou te orientar no seu caminho. Se você comprar essa ideia junto comigo, eu vou te dar uma bonificação. Perfeito. Ou um desconto. Enfim, Exato. eu vou te Porque só uma ida no incentivar. pronto-socorro já vai pagar a bonificação inteira dele. Já vai pagar. Não é? Já vai Perfeito. pagar. E aí e é tão legal que se você fizer um cálculo atuarial, quanto mais sinistro, né, no sentido de eventos, essa pessoa for, maior o ROI desse incentivo que você está dando. E aí sim, depois que ela tiver a experiência disso, aí você nem vai ficar tão refém desse incentivo. Já vai ser a experiência dela, como é a faixa de pedestre hoje em dia, de pertencimento de uma cidade de primeiro mundo, as pessoas já param por isso, elas não tem mais policial dando multa. Que nem vai chegar um momento que isso não vai ser tão necessário. Mas hoje, uma rede toda aberta, um conceito de que o hospital é o melhor lugar, você tem que criar um incentivo de algum jeito. Então eu sempre falo isso para vários colegas, como eu falei, não é simples, porque do lado da fonte pagadora é um cálculo não muito simples. Exato. Tá? Porque você não pode errar nesse cálculo, né? Porque senão você está trazendo um prejuízo para a sua instituição. Então, mas eu vejo assim, não é um cálculo simples, mas tem muita gente boa que consegue fazer isso. Igual você falou, trabalho fácil, caminho mais fácil da economia do cérebro versus, esse aqui é mais difícil, mas vai trazer mais resultado. E aí você pode começar do simples, que é o que a gente faz, por exemplo, isenta com participação. Isso. Já é um incentivo. Super. Né? O que eu falo muitas vezes para os colegas aqui de operadora que tiver, de repente a sua operadora não tem coparticipação, a sua operadora não tem produtos que não tem coparticipação, né? Aí implementa exatamente esse cálculo, faz um cálculo, seja se a mensalidade lá tem reajuste, que seja um desconto, porque a RN ela possibilita isso, né? O que é vedado na massa, né, que é você ter dentro da mesma faixa etária valores diferentes, né, a ANS não permite isso, exatamente, ele estando dentro de um programa, aderindo à RN 499, ele pode ter um benefício diferente daquele que não adentrou, porque é algo opcional, você não está obrigando. Exatamente. Né? Então essa é a grande sacada que Livre eu adesão. achei nessa possibilidade de fazer isso daí, sabe? Perfeito, Thiago. E esse é o diferencial de fazer também algo diferente, de ter a coragem de poder fazer, né? E a Saúde Clara ela foi criada com esse modelo de fazer algo diferente, de entregar o que efetivamente, quando eu estava no lado da operadora, fazia sentido, né? E que a gente sentia falta na operação. A exemplo, assim, muitas vezes a gente não conhece o protocolo de como o prestador de serviço trabalha, né? Então, assim, fala-se sobre atenção primária, fala sobre linhas de cuidado, fala sobre níveis de risco,
Mas quais são esses, né? Como que a clínica trabalha, como o hospital trabalha. Então, a Saúde Clara foi criada já com o propósito. Vamos compartilhar todos os nossos protocolos, nossas linhas de cuidado. Vamos dar transparência na informação, não é aquela apresentação chapada e que a gente fala assim, olha, o nosso número de ativados são esses, engajados são esses. A gente compartilha a informação em tempo real. Temos trabalho personalizado, como a gente já falou sobre URA, tudo. Como é que você vê isso? E nesse 1 ano que nós temos aqui de trabalho conjunto, o que efetivamente a Saúde Clara, a Clínica Postal, né, tá trazendo valor para os seus beneficiários? Essa sua percepção como gestor? Eu acredito que vão ter várias derivações, né? Só que ela começa numa raiz o quê? Que exatamente o que a gente faz conjuntamente não é um copia e cola. Você acabou de dar vários exemplos. Eu nem preciso aprofundar muito nos exemplos, você já deu vários desses exemplos. E eles são de vários sentidos, né? Desde da abordagem em si, até o quão importante é esse dado para a operadora. Às vezes um dado que é importante para minha operadora não é importante para a operadora, né, que está compartilhando aquele espaço comigo, porque ela tem uma outra realidade de custeio, ela tem, enfim, uma outra política, né, de organizacional, que é outra coisa. Então, isso que eu acho muito legal que a gente tem construindo junto, que é essa questão customizável. E aí a gente vê isso nos itens de entrega, né? Que aí a Renata até comentou. A gente leva um tempo para poder mensurar alguns itens. Se a gente pegar o primeiro, que é a percepção da experiência do beneficiário, isso já é importantíssimo. Tem que partir. E ela é rápida, né? Que ou ele gosta ou ele não gosta. E a gente notou desde o início da operação, e aí vamos ser sinceros, nem foi tanto esforço midiático assim, né? Mas a experiência de um para o outro, e logicamente a comunicação vem junto, não é isso? Mas eu digo, a velocidade, ela, no meu entendimento, ela foi muito mais rápida do que até o investimento de comunicação em si. Sabe, a gente não precisou contar muita história, porque um foi falando para o outro, e aí entra essa questão, qualidade da infraestrutura, a qualidade do acolhimento, né? A qualidade da orientação, do encaminhamento, porque, pessoal, não é fácil, né? Eu digo assim, a gente quando está na operação, eu falo assim, quando a gente está falando principalmente a parte de regulação, né? Muitas vezes a gente está no embate, porque tem lá uma pessoa no meio que é o beneficiário, tem um médico assistente dele que, de novo falando de mindset, só quer o bem dele, e tem a gente, às vezes, do outro lado negando. Difícil você pegar ele no meio desse conflito e você conquistar a confiança dele. Então, o médico ali, por exemplo, de família, enfermeiro, nutricionista, muitas vezes ele se depara com isso, porque ele tá vendo aquela pessoa com tratamento, né, de um médico especialista e fala, acho que a gente podia ter uma outra abordagem, né, a gente podia conversar. E aí vocês têm esse jogo de cintura de trabalhar em parceria, de não necessariamente invalidar, trazer para junto. Então, o que a gente vem acompanhando ali, principalmente dos relatos, é exatamente essa satisfação global, sabe? Desde o momento que chega, o momento que marca, o manejo dessa população, né? E aí eu acredito que a gente está com a operação recente, agora a gente está chegando na hora exatamente de começar a dar essa publicidade do quê? Do tal do retorno do investimento mesmo. Que eu falo sempre assim, eu não tenho dúvida do retorno do investimento. A gente já percebe. Quando a gente a gente já faz esse estudo interno, a gente pega a nossa população ali e faz um cálculo bem que eu falei, esse é bem simples. Você pega aquela população que está lá hoje, vê o custo dela anterior e o custo dela atual, pegando o mesmo período, você já está vendo que você já está gastando menos. Já tem menos exames sendo utilizados, e eu falo sempre, o problema não é só a quantidade, o problema é o uso desse exame, né? A gente conversa com os colegas que são da área de laboratorial, o percentual de exames que não são visualizados, né? Porque hoje quase ninguém pega mais exame, né? Você pega direto no aplicativo, é absurdo. Muito mais da metade dos exames são visualizados, ou seja, você jogou fora aquele exame ali. Super. Porque ele não teve utilização nenhuma, se ele não foi visualizado. Então não só o uso dele, mas o não uso dele também, né? E aí quando você tem uma equipe exatamente coordenando, e eu recebo ligação direto, cadê o exame? Cadê o exame? Pô, você já está atacando não só na prescrição de exames que foi acertada, mas
ela foi feita e ela vai ser utilizada. Eu estou dando aqui um E item. uma mudança de cultura, porque às vezes o paciente chega, esse modelo do check-up, né? Antigamente eu não gostava muito da frase assim, quero vir fazer o meu check-up anual. Mas eu falei assim, não, acho que a gente tem que ser flexível e usar a mesma terminologia que o paciente usa. A gente vai fazer check-up sim, só que o check-up no formato certo, entregando, né, e solicitando os exames que ele precisa fazer e acompanhando ele anualmente, até o próximo check-up na cabeça do paciente. Que seja Né? check-up, não tem Não problema. é? Desde que ele faça aí. Mas uma coisa que eu queria falar bastante dentro da pergunta da Josi, que é assim, uma das coisas que eu acho que é mais bonita assim, dentro da saúde, Clara, é o comitê gestor. Né? Então, assim, essa questão de se parar todo mês, de se encontrar a equipe Saúde Clara com Isso é o time da fundamental. operadora, ter a troca, os feedbacks, né? Fundamental. Que a operação nunca vai ser 100% perfeita. Trazer os problemas, A olha, gente tá trabalha acontecendo, com o ser humano. trazer né? os pontos fortes, né? Olha, reforça daqui, então é mais um treinamento, vamos fazer os eventos aqui, olha, tá acontecendo isso. E de trazer a Saúde Clara, né, via os seus pacientes da operadora mais próximo do time corp da operadora, evitando até as NIPs para a operadora. Olha, é um paciente que realmente ele precisa fazer essa cirurgia, tá parado nessa burocracia aqui, então a gente vai lá, faz o reporte. Eu acho que isso é super importante, sucesso, para trazer essa resolutividade. Essa né? troca que a gente e tem. transparência. Essa troca que a gente tem exatamente isso. A gente tem milhares de vidas elegíveis ali para serem buscadas. Esse é o nosso objetivo. Mas muitas vezes tem alguém ali que necessita, por vários motivos, né, ser priorizado. E a gente tem essa E é o troca. famoso PTS, que é o A gente projeto terapêutico fala- singular ou a individualizado. gente fala, pega essa pessoa aqui, Exatamente. traz ela, acolhe ela, tudo. Então isso é muito dinâmico, né? Isso necessita ter esse nível de interação, que é isso que a Josi comentou, quando ela até corrigiu bem, falou assim, não é terceirizado, porque terceirizado dá essa noção, né? Eu acho que esse é um dos grandes erros de quem comprou, vou usar essa palavra aqui, quem comprou a PS anteriormente e se desiludiu, é isso, ele contratou o serviço, né? Apoiou as costas e falou assim, agora todo mês eu quero saber do dashboard. Entrega um Eu relatório. vou olhar o dashboard, eu quero ver... Exatamente. Não é assim, é junto, né? Aí você acabou de citar o comitê gestor e o reporte do time que faz essa interação é sempre o melhor possível, assim. E é legal porque sempre parece... A sensação que eu tenho é que ele sempre está cada vez mais rico, né? Ele nunca é aquela coisa estanque, assim. Exato. Um mês falamos disso, no outro mês falamos a mesma coisa, só com um mês a mais de dado. A gente fez até uma toda correção hora ele tá internamente, mudando. assim, vocês vão apresentar, falando internamente para nossa equipe, um case de sucesso, um PTS. Cada mês vai ser um caso diferente discutido. Olha, esse paciente, ele começou assim, assim, assado, evoluiu. Olha, tá com essa dificuldade. Por quê? Para trazer cada vez mais esse enriquecimento nesse comitê gestor, porque a clínica é de vocês, né? É do cliente contratante. E esse feedback de vocês, né? Assim, a Josi mesmo chegou a entrar em contato comigo um tempo e falou assim, Thiago, olha só, a gente está verificando aqui que questões de adoecimento mental estão chamando a atenção. Sim, bem lembrado. Sem precisar nada assim, seguindo rigorosamente todo o critério de proteção de dados, sigilo médico. Não, falando de uma maneira populacional. Opa! Aí a gente então a gente precisa correr. Então é a troca, porque muitas vezes a gente tem algum tipo de distanciamento, porque a gente não está sabendo disso, mas lá vocês estão sentindo isso. E aí devolve. Então vamos desenvolver um programa, vamos fazer isso junto a nossa mantenedora, uma abordagem. Essa riqueza dessa troca que E sempre com o objetivo de trazer o beneficiário resolutivo e a experiência de que a operadora está cuidando, que não está restringindo assim, não, eu quero que você use no momento certo. Mas se eu ficar aqui, eu vou ficar falando até mais tarde, está chegando no final, né? Do nosso tempo. E o que eu acho mais importante, que é de extrema importância, é essa parceria, sabe? Esse trabalho conjunto que eu falo. Por quê? Porque quando tem o seu time, né? O time que tá lá, seja no corporativo, aquele time que vai junto com a gente, dentro do centro de distribuição dos Correios para fazer ação. Isso está demonstrando o quanto a Postal está preocupado em trazer esse paciente para ser cuidado, que muitas vezes ele não tem tempo de ser cuidado. Então, assim, todo o seu time está muito engajado junto com o nosso time para que isso aconteça. Então, a gente vê a percepção de valor e de que quer muito que dê certo, que a Clínica Postal hoje é referência hoje
a gente tem 3 unidades da clínica postal, a gente vê nas reuniões o seu enfermeiro e seu médico participando das reuniões clínicas para trocar junto com os nossos médicos. Sim. A gente vê o gerente da unidade do Distrito Federal participando das reuniões do centro de distribuição, é o gerente da atenção primária preocupado com ações de saúde que a gente pode fazer de forma conjunta e os resultados. Então, assim, esse é o sucesso da clínica da postal, é ver também os diretores que levantam a bandeira desse projeto que a gente construiu de forma conjunta, é o sindicato que também está incentivando essa participação dos funcionários dos Correios a participar. Então, quando a gente perceber, como você disse, que é uma questão educacional, a gente está, aos pouquinhos, né? A Saúde Clara, que representa hoje a clínica postal, e também todas essas pessoas que fazem parte, a gente está educando. Aos pouquinhos, talvez nós estamos agora no início, né, dessa educação. Vai chegar uma hora, vai ser que nem a faixa de pedestre que você exemplificou. Exatamente. Vai chegar uma hora que isso vai ser orgânico, que as coisas vão acontecer, que a pessoa não vai ligar para a Saúde Clara para pedir um especialista, que já sabe que já tem um médico de família. Então, esse trabalho, ele é inicialmente assim, ele é... como a gente fala, trabalho formiguinha, a gente está começando ainda. Plantar tâmara, né? Mas vai chegar uma hora que quando você perceber o seu legado lá, o que eu deixo de legado? Olha, eu construí essa história, hoje as coisas já estão acontecendo naturalmente. Então, acho que isso que é muito bacana. Assim, falando, e às vezes os nossos colegas, os nossos times, eles estão tão envolvidos em entregar que às vezes eles nem têm essa visão. E é legal, às vezes a gente até dá para eles abrangência, né? É igual aquela história, né, daqueles trabalhadores que estavam ali, o que você está fazendo? Eu estou botando tijolo, o outro, eu estou construindo um muro, e você? Eu estou construindo uma catedral. O cara estava na obra, mas ele tinha a noção do todo do que ele estava fazendo. Aí, o que a gente está fazendo sobre isso é uma coisa que eu falo assim, que basicamente ninguém fez ainda, porque vamos lá, vou ser bem rápido, porque eu sei que o nosso tempo está contado, mas é um assunto bem interessante. Hoje, qualquer pessoa que vá comprar um plano de saúde, ela compra a rede, gente. Exato. As pessoas, o pessoal compra a marca, muitas vezes, do hospital, e compra especialista que atende. A operadora de saúde, ela se tornou uma intermediadora de hospital. E eu não estou falando mal de hospital, estou dizendo assim que ela não é isso. Sim. Não. Ela não é intermediadora. Só que, por exemplo, aí entra todo um malefício de gestão para você. Se você é um simples intermediador, você vai estar pressionado por 2 indicadores. Primeiro, você precisa manter esse prestador lá, porque você só serviu para intermediar o acesso a ele. E outro, você vai estar sempre pressionado por preço. Agora, se a gente começa a entregar a operadora, se aquela pessoa compra uma operadora de saúde porque é o local, né, onde ela vai ter um cuidado de saúde, aí você começa... Só que isso vai demorar. Mas aí sim, a gente vai dar para alguém precisa começar, né, Thiago? E essa gestão da postal conseguiu perceber isso. Você, como técnico, como conhecedor da parte da atenção primária, saiba que isso é um fruto que você está deixando e que as pessoas estão colhendo e vão colher muito mais. Então, assim, parabéns pela essa iniciativa. Eu sei que o convencimento, né, é algo que precisa mostrar ali todo o teu conhecimento técnico para mostrar, assim, olha, vamos investir, isso vai acontecer não só dentro, como gestor, mas também para os beneficiários da postal. E isso está sendo colhido aí com muito sucesso, porque a gente não pode ver um carteiro na rua, né, que a gente já fala, olha, conhece a clínica postal? A gente faz isso mesmo. A todo momento a gente fala, conhece a clínica postal? Já fui atendido, não conheço. Então, assim, a todo momento a gente quer. Então, é um trabalho que já estamos colhendo os frutos e vamos colher muito mais. Então, parabéns aí por todo o seu time, tá? Para nós, né? Para nós todos aí envolvidos nisso aí. Que né? bom. Que todo mundo receba esse parabéns aí, se sinta pertencente aí, porque é um trabalho bem bonito, bem bonito. Perfeito. Estouramos nosso tempo, acho que foi bem aproveitado. Isso né? mesmo. Queria agradecer, Thiago, por estar aqui conosco. Sei da sua agenda aí que é sempre com, né, muitas demandas, mas muito obrigada. A Postal Saúde é um cliente muito importante, porque acreditou no projeto da Saúde Clara e estamos aqui para fazer sempre o melhor para os seus beneficiários, tá? Muito obrigada pela confiança. Thiago, muito obrigada pela presença, uma honra ter aqui. Eu queria fazer muito mais podcast com você, tá? A gente fica falar só de horas práticas aqui. integrativas, Só tá? batendo papo. Livros, né? Citações e por aí vai.
de agradecer todos os feedbacks seu como gestor mesmo, para melhoria sempre da Saúde Clara, de você faz parte dessa história de 1 ano da Saúde Clara, viu? Então, você com todo o seu time, muito obrigada mesmo de todo o nosso coração. E que venham os próximos podcasts para a gente poder falar ainda mais, né, sobre atenção primária, saúde integrativa. E parabéns pela jornada. Não te conhecia, com todo o seu mini currículo, um pouquinho da sua história. Foi ótimo te conhecer, de inspirar os próximos gestores. Eu sei que você não é uma pessoa muito de mídias sociais, mas a gente sempre faz essa perguntinha no final, que é onde que as pessoas podem te encontrar nas mídias sociais para bater um papo também. Só LinkedIn. Seu LinkedIn tá com o Thiago Braga, certo? Tá com o Thiago Braga. Realmente eu sou bicho do mato, não tenho redes sociais, mas lá até converso com o pessoal. O LinkedIn, de vez em quando, o pessoal não usa muito bem, né? O pessoal manda mensagem ali, né, privado, umas coisas assim. Sim. Que eu acredito que não tem muito a ver, mas inclusive esses daí eu respondo todo mundo, né? E essa parte de interação é bem legal, então ali a gente conversa, não tem problema nenhum, não tem nenhum melindre nisso. Obrigado pelo convite de vocês, como eu falei, me senti honrado. Parabéns pelo trabalho, que eu falo assim, a gente percebe o cuidado na excelência, nos mínimos detalhes, sabe, em tudo que vocês fazem. Então, assim, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, muito grato de estar construindo isso junto com vocês. Parabéns, que seja só o início aí de muitos projetos aí. Amém. Maravilha, Obrigada. super obrigada. Bem, você chegou aqui até o final, não esquece de curtir esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube da Saúde Clara, compartilhar com a sua rede, escreve nos comentários temas que você também gostaria de ver nos próximos episódios, perguntas, a gente tem livre acesso aqui também o Thiago, se você quer fazer alguma pergunta pro Thiago, a gente repassa depois as perguntas para ele, certo? Então, esse foi mais um episódio do ClaraCast, um prazer ter você aqui conosco e até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada. ClaraCast, o podcast da Saúde Clara. Inscreva-se no canal e receba as notificações de cada novo episódio.